é o nosso Deus. Nós estaremos, irmãos, falando nesta manhã sobre cristianismo e religiosidade, né? Um tema importante para a nossa reflexão nesta manhã. E eu quero, desde já, abrir as escrituras no livro de Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo 2, são 3 leituras que nós vamos ter aqui. Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso de número 26. Depois eu vou ler o texto de Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. E também Atos, capítulo 17, verso de número 22. Então, inicialmente, Tiago, capítulo 2, verso 14 ao verso 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vou ler agora Romanos capítulo 1, verso de número 16 e verso de número 17. Romanos 1, 16 e 17, quando Paulo vai escrever à igreja de Roma e diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou por fé. E o último texto, Atos, capítulo de número 17, verso de número 22, em uma fala de Paulo em Atenas aos atenienses, quando ali havia a presença de filósofos epicureus e muita devoção, digamos assim, inadequada. Paulo fala o seguinte, verso de número 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Até aí. Eu vou estar orando mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nosso Pai, carecemos da graça do Senhor nesta manhã. Ó Deus, ela já tem sido manifesta, as misericórdias do Senhor, por causa de não sermos consumidos. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, podemos desfrutar dessa bondade do Senhor em dar-nos, mediante a palavra, edificação, orientação, exortação e crescimento espiritual das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, Deus, para que sejamos instrumentos nesta hora, apesar de falhos, limitados, pecadores, para comunicar a verdade tão preciosa, vasos de barro que retém a excelência do poder do Senhor.
Assim oramos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o nosso tema nesta manhã é este: cristianismo versus religiosidade. Certamente, por conta dessa pandemia, eu já até preguei alguns dias atrás sobre isso, se as nossas obras forem feno, palha, pau, ou se forem pedras preciosas, se forem prata ou ouro, tudo isso vai ser ou consumido pelo fogo ou vai ser refinado pelo fogo. A palha, alguns segundos ela se queima. O pau, em 15 minutos a madeira se queima. O feno, um pouquinho mais de alguns segundos, alguns minutos também, o feno ele pega fogo fácil, vira cinza. A pedra preciosa, se exposta a uma caloria de quase 800 graus, ela é depurada. A pedra preciosa também, à medida que ela é exposta ao calor, também é depurada. E bem como o ouro, quanto mais fogo, mais depurado é. E certamente esse momento que nós estamos vivenciando tem sido uma grande prova, porque Deus prova os nossos corações, mais do que o crisol refina a prata e o ouro e a pedra. O Senhor é que está provando os nossos corações nesses dias, até para que nós estejamos tendo a oportunidade de ver tudo aquilo que não é dele sendo queimado, virando pó. Mas o que for dele vai permanecer e vai ser purificado cada vez mais. E um dos temas, uma das reflexões que nós temos que ter nesses dias, irmãos, é o quanto nós temos de cristianismo bíblico e o quanto nós temos de religiosidade. Porque uma coisa é distinta à outra. Eu gostaria então de pensar nesses textos que eu li com os irmãos nesta manhã, fazendo uma reflexão sobre esse tema. Uma análise bem rápida sobre Tiago. Tiago está fazendo uma análise aqui da fé sem obras. Como é que é essa questão, fé com obras, fé sem obras, né? Então, Tiago 2 é uma declaração de fé, falando de uma fé sem obras, uma fé vazia que não salva. São palavras sem ação. Uma fé sem obras são palavras sem ação. Aí é igual uma religião hipócrita que, na verdade, não coaduna com aquilo que de fato é, né? Tiago está nos informando, irmãos, que pecadores são justificados pela fé, mas pela fé genuína, fé salvadora, né? Tiago vem falar sobre pessoas que fingem crer, mas não têm a verdadeira fé salvadora. Tiago vai nos informar também que é importante saber ou estar consciente de que ainda que eu tenha conhecimento de verdade, se eu não tiver a fé salvadora, pouco disso vai adiantar. Tiago nos ensina também que precisamos ser justificados pela fé. Pela fé. E ele apresenta 2 exemplos, como Abraão, que era de ascendência judaica, né? Que foi justificado pela fé, e mostrou as suas obras quando o Senhor lhe expôs um teste, uma prova de consagrar o seu filho, Isaque. E Abraão obedece a Deus num ato de fé, e Hebreus depois vai dizer que Abraão cria que, inclusive, se porventura Isaque fosse imolado ali, que Deus poderia fazer tudo de novo, ressuscitar, trazer vida àquele menino. Isto é a fé. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem no destaque de Tiago a presença de Raabe, que não era judia, era uma gentia. Raabe era uma prostituta, e ela acolheu os espias, e a Bíblia vai nos informar
que ela também foi justificada pela fé. O ato de fé, o ato de confiança, ela pede a preservação da sua vida, bem como de toda a sua família, aos espias judeus, e ela está depois lá na genealogia de Jesus, e ela está também descrita no livro de Hebreus, né? Então, nós temos esses dois exemplos de pessoas que mostraram a vida de fé, a confiança, e foram justificados pela fé. E é muito interessante que a gente tem já, no contexto do Velho Testamento, a presença de um judeu e de uma gentia, ou um gentio. E aí, por fim, Tiago vai dizer que um corpo sem respiração está morto. E ele quer mostrar que a fé, se não tiver uma ação, se não tiver obras, por si só, ela é morta. E o outro texto que nós lemos vai trazer a reflexão de Paulo escrevendo à igreja de Roma, quando Paulo ele diz que não se envergonhava, ele não tinha constrangimento nenhum em relação ao Evangelho. Evangelho é o quê? Boas notícias, boas novas. Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é verdadeiro. As boas novas são verdadeiras, né? E é somente pelo Evangelho que Deus vai manifestar o seu poder para salvar a vida das pessoas. O Evangelho é essa boa notícia que o Senhor nos deu para trazer salvação. E que o cristianismo teve como prioridade os judeus, no caso, Deus se manifestou ao povo judeu como povo eleito, né, o povo da revelação, mas também Deus se revelou ao grego. Por isso que ele está dizendo, primeiro o judeu, depois o grego, porque o povo hebreu, o povo de Israel, foi o povo da revelação. Era o povo que teve o privilégio de receber as leis, as ordenanças, os cultos, a história dos patriarcas, as intervenções de Deus, para dizer para todas as outras nações que Deus existia, que Deus era poderoso, era o Deus da montanha, o Deus todo majestoso, e que com isso Paulo encerra a sua conclusão no capítulo de número 1, verso 16 e 17, e fala, olha, o justo vive pela fé. Quando ele diz então que nós andamos por fé. Aí o último texto, quando Paulo está no Areópago, um grande teatro, contexto de Atenas, um grande teatro, né, as encenações, né, e ali Paulo vai perceber que havia vários altares, e os vários altares que haviam ali, vários deuses eram cultuados, e apenas um altar não tinha o nome de um deus, né, e tinha apenas a descrição ao Deus desconhecido. Lembrando que os gregos eles tinham muito a influência da mitologia grega, que tinham seus vários deuses. Certamente você, como eu, deve ter assistido os filmes sobre Zeus, né? Shazam, né? Todos aqueles personagens da mitologia grega, o Minotauro, né? Então isso era mitologia. E havia uma descrição de um Deus que eles não conheciam. Aí Paulo aproveita o momento e vai falar da palavra de Deus, mas ele dá uma pontada, ele fala assim, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Ele reconhece uma religiosidade acentuada por parte dos atenienses, mas uma religiosidade vazia, uma religiosidade sem conteúdo. E, irmãos, é exatamente fazendo uma análise desse cenário como um todo, é que eu gostaria de pensar cristianismo versus religiosidade. Tá? Sua fé é morta ou viva? Talvez pareça uma pergunta esquisita, mas é importante nós termos uma definição sobre isso. A fé que uma pessoa possui é aquilo que ela acredita, os princípios orientadores e a esperança da sua vida. Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Nós temos esse conceito bíblico de fé, né? Um cantor popular disse o seguinte na sua música: anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Um cantor desses aí. Mas que tipo de fé? Fé centrada em quem?
Então, a fé que Deus quer que nós tenhamos é essa fé bíblica, essa fé centrada na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a fé morta é o tipo de fé que se apoia em pouco mais do que um sistema intelectual, filosófico, de crenças áridas, empoeiradas, dogmas sem significado, que pouco vai acrescentar à vida daquele indivíduo. A fé salvadora, a fé que a Bíblia fala que nós temos que ter, ela tem que ser embasada naquilo que Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10 diz, que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Essa é a fé salvadora, a fé viva. É exatamente nesse sentido que nós temos que ver a distinção entre a religiosidade, que tem essa fé que está embasada em filosofias, em conceitos populares, em conceitos culturais, até num arcabouço, digamos assim, filosófico, pode ser até teológico também, mas não traduz a vida de alguém que esteja salvo. Então, a fé que nós temos que ter é essa fé descrita por Paulo, e aí por isso que ele vai dizer, o justo vive pela fé. E aí Tiago vai dizer, o justo vive por essa fé, e ele manifesta essa fé através de um ato de obediência, de observação das orientações de Deus. É traduzida em ações que têm a ver com o caráter de Deus. E essas boas obras são as ações que traduzem o caráter de Deus. Amor, misericórdia, compaixão, obediência, fidelidade, mansidão, e tantas outras virtudes. Então percebe-se que muitos hoje não conseguem encontrar uma linha divisória que há entre esses dois níveis, entre a fé salvadora, essa fé viva, e essa fé morta. Parece que alguns não conseguem fazer essa linha divisória, talvez por conta de alguns equívocos de ensino, e aí eu vou dizer também, talvez também por conta de falta de conversão. Porque quando não se tem uma experiência viva com o Senhor, a linha divisória fica muito tênue. Aí, certamente você que é mais velho se lembra de uma propaganda do Denorex, Denorex parece, mas não é. Tem gente que fala, eu sou cristão, mas ele tem características de cristão, mas ele é muito mais um religioso. E essa distinção que nós precisamos entender. Eu gosto muito de um conceito do evangelismo explosivo, que é um método de evangelização que fala de três características para que a gente faça uma distinção sobre fé. A primeira delas é o que eles chamam de fé temporal. Você se lembra dos 10 leprosos que estão descritos, que estavam todos eles enfermos, se aproximaram para Jesus e pediram que Jesus os curasse. Jesus, de fato, curou os 10. Eles tiveram uma fé, digamos assim, que pudesse trazer a solução do problema para eles? Sim. Mas quantos desses 10 voltaram numa atitude de rendição, de reconhecimento do senhorio de Cristo e de uma mudança de vida? Apenas um. Então, a fé temporal é como se fosse um tempo de chuva de verão. É aquela pessoa que na hora da dificuldade, ela busca Deus, pede oração, ela vai até o pastor, as pessoas que conhecem a palavra, mas elas, por si só, elas só querem que tenha aquele problema resolvido. Resolveu o problema, eles não buscam mais a Deus. E quando estão expostos a uma nova situação difícil, aí elas voltam, ore por mim, peça a Deus por mim, ore lá na sua igreja. São pessoas que, tal qual aqueles leprosos, que têm uma necessidade, apresentam diante de Deus e Deus abençoa. A Bíblia fala com clareza acerca disso. Cornélio era um homem que Deus ouvia as orações de Cornélio, mas enquanto Pedro não vai na casa dele e prega o evangelho, Cornélio não é um homem salvo. Era um homem temente a Deus, mas não tinha experiência com Deus. Então tem gente que tem essa fé chamada fé
temporal. É uma fé que o justifica diante de Deus? Não. Tem gente que tem uma fé, lembrando ainda que é um dos conceitos do evangelismo explosivo, a fé chamada assentimento intelectual. A fé só está aqui na cabeça. A pessoa tem compreensão da Bíblia, tem compreensão da teologia, tem compreensão de vários aspectos da antropologia bíblica, ou da teantropologia bíblica, ele tem conceitos bíblicos, mas o conhecimento que ele tem só ficou no cérebro, não desceu 40 centímetros abaixo, não desceu para o coração. Então, tem muitas pessoas que têm um conhecimento profundo sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, mas eles não traduzem esse conhecimento numa devoção sincera, humilde, para servir o Senhor. Sabe por quê? Porque tem essa chamada fé, assentimento intelectual. Né? A gente vê, por exemplo, que Nicodemos era um mestre da lei. A gente vê que Paulo, mestre da lei. Mas até que passasse por uma transformação espiritual, aquilo era só conhecimento. E eu lamento muito o fato que nos nossos dias, até nós temos visto muitas pessoas dizendo-se agora até reformados, calvinistas, mas não adianta ter a compreensão do pensamento reformado se você não tiver a conversão, o novo nascimento, assentimento intelectual. Tá? E aí vem essa fé salvadora que eu disse no início. Verbalizo com a boca, preciso confessar, publicar, por isso que nós temos a pública profissão de fé, e eu creio no meu coração. Aí a questão é sua com Deus, e nós queremos crer que quem faz isso publicamente numa igreja está fazendo com sinceridade. Mas a gente não tem como julgar a salvação das pessoas. Pode ser que muitas pessoas já fizeram isso e não estão mais conosco, não estão mais na igreja, não estão mais na presença de Deus. Talvez ou a fé seja uma fé temporal, seja uma fé assentimento intelectual, não traduziu isso ainda para uma fé salvadora. É por isso que nós temos que compreender isso, irmãos, porque o cristianismo ele é distinto à religiosidade. Não é a mesma coisa. Eu posso ser um religioso kardecista, eu posso ser um religioso católico, eu posso ser um religioso mórmon, eu posso ser um religioso adventista, eu posso ser um religioso presbiteriano. Mas cristianismo é a mesma coisa? Não é. Então, nós precisamos perceber o seguinte. Quando Paulo está falando sobre esse evangelho, que é poder de Deus, que a gente vive por fé, né, nós podemos compreender a questão da seguinte forma. Os parágrafos iniciais de Romanos são palavras estranhas para os lábios de um homem que antes odiava o cristianismo. Paulo, ele era judeu. No judaísmo tornou-se rabino e, como tal, pertencia aos religiosos mais conservadores do seu tempo. Ou seja, Paulo era aquele religioso, né, convicto mesmo. Os fariseus, ele era um fariseu. Imediatamente após a morte e a ressurreição de Cristo, no ano 33, Paulo tentou desesperadamente exterminar o cristianismo. Ele pensava que os cristãos estavam errados por conta da sua religião, né, da sua religiosidade, o seu farisaísmo. Eles alegavam que Jesus era eles alegavam que Jesus era o Messias prometido, o Salvador, né? Mas Paulo achava que isso era pura tolice. Vocês são idiotas, vocês são beócio, né? Outra palavra, burros. Eles estão acreditando nesse como Messias, e por isso ele perseguiu, né? Em uma das campanhas, em Atos capítulo 9, que Paulo empreendeu contra os cristãos, Paulo passa por uma transformação. Ele ouve uma voz, o Senhor Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo tem uma experiência profunda com Deus. Ouve a voz, o coração dele é transformado, e aquele homem levanta de outra forma. Sai daquela condição de uma forma diferente.
deixou a seita religiosa dos fariseus, que só ensinava preceitos e mais preceitos, fez um voto com Cristo e tornou-se um cristão comprometido. Ele não era alguém qualquer mais. Ele não era um devoto de César. Ele não era um devoto do partido fariseu. Ele era um servo de Jesus, né? Ele, antes perseguidor, agora se torna um seguidor e um missionário. Um comprometimento de vida, onde ele diz que ele era um imitador de Cristo. Esse Paulo diz que carregava agora no corpo as marcas do sofrimento de Jesus também, né? Por conta desse comprometimento. Então, desde o início, Paulo sabia que ser um cristão não era uma questão de ser religioso. Religioso vive segundo as regras de uma religião, um beato, um observador de preceitos. O cristianismo é muito mais profundo, muito mais intenso. Como fariseu, ele teve a religião em abundância, mas toda essa religiosidade não lhe trouxe paz. Por isso que a Bíblia fala que, lá em Atos, que o Senhor estava dizendo: Saulo, 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 por que me persegues? E o Senhor fala: por que você luta contra os aguilhões de Deus? Deus estava espetando Paulo e chamando a atenção de Paulo para que Paulo pudesse entender que o Evangelho era o poder de Deus para a vida dele, para a salvação. Mas Paulo relutava o quanto ele podia, porque não tinha paz. Quem vive na religiosidade não tem paz. Quem vive na religiosidade precisa, é como droga, precisa de cada vez mais de critérios para poder tentar preencher, e nunca vai preencher o vazio da alma, do coração. Paulo era assim, e quem vive assim, na religiosidade, vive como se fosse um dependente de uma droga. Então, quanto mais severa for a religiosidade dele, melhor ele vai sentir. Mas chega um tempo que ele vai ter muita dificuldade, que a dose não vai dar conta mais. E Paulo parece que estava vivendo isso. A lei não lhe trouxe paz. O farisaísmo não lhe trouxe paz. A lei não lhe colocou em contato com Deus. A trajetória desse grande fariseu religioso mudou no dia em que ele ouviu essa voz de Jesus e passou a fazer o que Jesus queria. Compreender pela fé o cristianismo, entender. Isso levou Paulo a ser reconhecido como um grande líder da igreja primitiva. Depois de Atos capítulo 9, quando ele passa por essa mudança, vai estar na casa de Ananias. Ananias ora por ele. Saulo vira Paulo de Tarso, é batizado. Aí esse homem vai aparecer posteriormente no livro de Atos como um homem comprometido com os valores da fé. Abriu trabalhos, escreveu cartas para animar as pessoas em relação à sua nova fé, alimentava a esperança de fazer de Roma um ponto missionário, um local estratégico, e sua afirmação é categórica quando ele diz: eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que tem um poder, dínamos, tem um poder de Deus sobre o Evangelho. E um poder que traz a salvação sobre todo aquele que crê. Aí ele vai dizer aos romanos, aos tanto judeus quanto gregos, que é o que ele descreve no capítulo 1, verso de número 16. Né? Nós temos, irmãos, portanto, o Evangelho como essa boa notícia que vai falar do cristianismo. Isaías capítulo 52, 7, o profeta já havia anunciado: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Isaías capítulo 61, verso 1 ao verso 3, fala de que Jesus seria ungido para anunciar boas novas aos quebrantados, apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 1, verso 19, uma das poucas declarações que os anjos fazem acerca da anunciação, né? Eles dizem assim: eis que vos trago boas novas de grande alegria. Eu digo isso porque depois que Jesus Cristo vem, agora não mais é missão dos anjos
falar mais nada sobre o Evangelho. E Paulo chega a dizer que se qualquer anjo vier aqui pregar, é maldição. Tem igreja aí que fica vendo anjo, né? Fica vendo anjo para cá, para lá. Isso é maldição, anátema. Porque agora a pregação do Evangelho é conosco, é com a igreja, é com aqueles que são do Senhor. Então o cristianismo ele veio trazer aos homens essa boa notícia, essa boa nova. Porém, hoje, até no meio daqueles que se dizem evangélicos, ao invés de se pregar a salvação em Jesus pela fé, e ao invés de se ensinar uma vida livre da religiosidade, o que mais se vê é outra coisa. É ritualismo, regras e mais regras, imposições humanas, mais imposições, como se isso fosse necessário para chegar a Deus. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. A pandemia, irmãos, ela veio como um fogo, como disse no início, para queimar as palhas de toda a nossa religiosidade, todo o feno da nossa religiosidade, de todo o pau, madeira da nossa religiosidade, mas também veio nos depurar. Então não se espantem que pós-pandemia nós tenhamos um outro cenário de igreja, porque entendo eu que o Senhor quer e vai preparar a sua igreja, e quer santificar a sua igreja, e quer depurar a vida dos crentes. Por isso, irmãos, nós temos que fazer uma distinção. O que até então, antes da pandemia, era pura religiosidade? E o que pós-pandemia estaremos aprendendo e aplicando para vivermos de fato um cristianismo puro e simples, tal qual o tema de um dos livros de C.S. Lewis. O que não é o Evangelho? Evangelho não é um conjunto de leis e obrigações. Não é um conjunto de leis e obrigações. John MacArthur tem um livro, eu tenho esse livro, chamado Ouro de Tolo. Fala da falta de profundidade doutrinária da igreja contemporânea, das pessoas não viverem o Evangelho em si. Porque o Evangelho não é um conjunto de leis e obrigações. Muitos pensam que o Evangelho é um rol de regras religiosas do que pode ou não pode fazer. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não toque nisso, não toque naquilo outro. Faça isso, não faça aquilo outro. Não é isso. Se reduzirmos o Evangelho a meras regras convencionais pelos homens ou sistemas e instituições, certamente teremos um grande número de gente doente e frustrada dentro das nossas comunidades, porque são sufocadas pelas regras, porque não vivem o Evangelho puro e simples. Lembra lá de Atos, capítulo de número 2, verso de número 42 ao verso 47, quando a igreja de Atos viviam de maneira simples, singela, havia perseverança no ensino, na palavra, na oração, na comunhão, no partir do pão, em cada alma havia temor. Eles vendiam e distribuíam à medida que tinham as suas propriedades para atender a comunidade. Tinha uma simpatia de todo o povo e dia a dia o Senhor ia acrescentando. Gente, que mais que a gente precisa além daquilo? Aquilo foi a igreja chamada primitiva. E como aquele estilo de vida agradou a Deus e trouxe crescimento espiritual na dinâmica que eles viviam e no modelo de vida, de fé que eles passaram a ter a partir de Atos, capítulo de número 2. Quais as regras estavam impostas ali? Era viver o Evangelho. Evangelho não é um conjunto de ideias humanas. Muitas pessoas têm de Deus ideias as mais variadas que fazem de Deus um Deus pequeno demais. Nosso Deus é grandioso, como nós cantamos, quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus, ou como nós cantamos o hino 26, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, contemplo as obras das suas mãos. Nosso Deus é um Deus grandioso, mas se nós reduzirmos o cristianismo à religiosidade, nós vamos diminuir o tamanho do nosso Deus, que é um Deus infinito, grandioso. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Nós não podemos ter a pretensão de falar ou pensar que alguma denominação seja melhor que a outra. Mas nós temos que pensar que nós precisamos ter uma geração de homens e mulheres que preguem a palavra com firmeza e sejam fiéis, sejamos obreiros encontrados fiéis à palavra do Senhor. Evangelho não é anti-intelectual. Evangelho é estudo, é reflexão, é conhecer a história da redenção. É quando nós entendemos o plano de Deus, o plano redentivo. Quando Apocalipse fala que um dos anjos abriu em uma visão que nós temos ali, que havia uns 24 anciãos, e ao mesmo tempo o cordeiro abriu o livro, e aí houve exultação e glória, porque quando esse cordeiro abre o livro, é Jesus dando a nós o entendimento da história da redenção. E entender a história da redenção é entender que Deus criou, que houve a criação de Deus, que houve um tempo que Adão e Eva desfrutaram da presença do Senhor, mas que houve pecado, houve criação, queda, e agora um plano de redenção. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós entendemos tanto o início quanto o fim. Evangelho não é anti-intelectual. Algumas frases de alguns cristãos que me fazem refletir sobre isso. Lambert Dolphin, um físico, pesquisador, ele disse assim: antes de me encontrar com Jesus Cristo, eu estava apartado da realidade. A vida com Deus é a única realidade. E isso só é possível mediante a fé em Jesus Cristo e a sua morte expiatória por nossos pecados. Jesus Cristo é a resposta para o segredo do universo. Nele encontrei motivo para a vida e a chave para todas as coisas. Edgar Hoover, diretor do FBI dos Estados Unidos, ele tem uma frase que diz assim: só há respeito pela dignidade humana onde Cristo e a Bíblia constituem o modo de viver. Walter Burley, diretor de projetos espaciais, o cara que pensa lá como chegar em Marte, como chegar nos planetas aí, um homem que certamente tem um conhecimento desse vasto universo, ele disse o seguinte: nada encontrei na ciência ou na exploração do espaço que me obrigue a jogar fora a minha Bíblia ou rejeitar o meu Salvador Jesus Cristo em quem confio. Mas eu preciso conhecer esse livro. É o que ele diz. Hebreus conceitua a fé como a convicção de fatos. Agora, para se conhecer os fatos, é necessário estudar e pensar e avaliar e questionar acerca daquilo que a Bíblia diz, como os crentes de Bereia assim faziam. Religiosidade não questiona. Religiosidade estabelece regras e regras e regras as mais absurdas. É por isso que Paulo está chamando a atenção dos atenienses, quando ele diz: vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Estavam cultuando Zeus, estavam cultuando tantos deuses da mitologia grega, né? O deus do mar, o deus do sol, o deus da terra, o deus da fertilidade. Eles estavam cultuando, e eram religiosos. Até que Paulo vai e prega o evangelho, fala das boas novas. E é isso que nós temos que entender, irmãos, que é a missão da igreja. O período de pandemia não é um período que deve fazer calar a voz da igreja quanto à pregação do evangelho, a condenação do pecado e apontar Cristo como o Senhor e Salvador da história, que vai mudar a história das autoridades, do STF, do Congresso Nacional, do Senado. A igreja não pode se calar diante desse cenário. Muitas pessoas acham que nós temos que nos calar. A nossa confissão de fé diz que a igreja é a consciência do Estado. É a igreja que tem que pregar. O Estado é laico. A igreja é igreja, o Estado é Estado. Mas a igreja tem que pregar, tem que anunciar. Mas se nós ficarmos reduzidos à religiosidade,
nós não anunciaremos nada de novo para essa geração, para esse tempo, para esse mundo que precisa desse evangelho que Paulo está dizendo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é a nova de Deus em Cristo Jesus. Por meio de Cristo, Deus, o Criador, tem um novo contato com o homem, sua criatura. No evangelho, Deus está dizendo ao homem, eu amo. E a declaração de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Provérbios 23, verso 26, tem um convite maravilhoso para todos nós, para o cristianismo, para o evangelho, quando Provérbios fala assim, filho meu, dá-me o teu coração, porque Deus quer a nossa vida. Apocalipse, capítulo de número 22, verso 14, o Senhor fala, aquele que tem sede, venha e beba da água da vida, da água que eu lhe der. Ou seja, o Senhor o tempo todo quer nos chamar para uma nova vida, um relacionamento, não baseado em regras, mas baseado na intimidade nossa com Ele. Efésios capítulo 2:8, o Senhor vai apresentar para nós essa palavra preciosa, que mostra que a religiosidade é uma busca de uma espiritualidade ou de uma salvação baseada naquilo que eu faço para Deus, naquilo que eu posso fazer para Deus, e não daquilo que Deus faz por mim. Aí Paulo, contrapondo essa distorção, esse ensino danoso acerca de salvação pelas obras, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2:8, pois pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A religiosidade faz com que o homem bata no peito e fala, veja como eu sou bom, veja como eu dou conta, veja como eu sou melhor que o outro. Você se lembra do fariseu que dizia, Deus, graças te dou porque eu não sou como esse publicano. E ele faz uma lista de comportamentos que ele achava que era bom. E enquanto o publicano batia no peito, não conseguia nem olhar para frente nem para o alto. E ele dizia, Deus, sê propício, porque eu sou pecador. O cristianismo leva o indivíduo a compreender que ele é falho, ele é limitado, ele é carente da glória, e que ele não é melhor que ninguém. A religiosidade faz com que a gente categorize pessoas como se essa fosse melhor que a outra. E não é isso, meus irmãos. A pandemia está nos provando, e tomara a Deus que consuma tudo aquilo que não é do Senhor. Boa nova, isso é evangelho. Boa nova para aqueles que sabem que não podem chegar a Deus apoiados na sua religiosidade. Para aqueles que estão até mesmo um tanto desesperados. Boa nova é para a prostituta como Raabe, para o cobrador de impostos como Zaqueu, para a mulher possessa de espírito, para o cego como Bartimeu, para o assassino como talvez um dos ladrões da cruz, para homossexuais. Evangelho é para lésbicas, é para a dançarina, é para a criança, para a mulher adúltera de João 8, para os sacerdotes daqueles dias e dos nossos dias, para os ortodoxos, para o macumbeiro, para os ateus. O evangelho é para o homem. O evangelho não é religiosidade. O evangelho é cristianismo. Cristo crucificado na cruz. E você na cruz, crucificado com Ele. Cristo ressuscitado ao terceiro dia. Você ressuscitado com Cristo através da sua ressurreição. Evangelho é vida. Uma fé pessoal, entrega pessoal, uma entrega incondicional. A ponto de Paulo dizer assim, todo aquele que... a ponto de Jesus dizer assim, todo aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Concluo. Há uma grande diferença entre cristianismo e religiosidade. Ainda que estejamos numa igreja,
corremos o risco de sermos mais religiosos do que cristãos se esta linha divisória não estiver bem definida em nossa mente e nosso coração. A religião oferece leis como fardos. O cristianismo oferece uma palavra que liberta. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. A religiosidade faz com que os homens se percam nas normas. O cristianismo, nele nós encontramos vida. É por isso que Paulo fala, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A religiosidade faz com que homens se percam nas normas. No cristianismo, ele encontra a vida, a salvação. Salmo de número 37, 39, dele vem a salvação vem do Senhor aos justos. Ou, tal qual a Bíblia nos ensina em Atos capítulo 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, em nenhum outro nome que importa que sejamos salvos, Jesus Cristo justo. Cristianismo é isso. Cristianismo é quando Paulo vai dizer que o Senhor se entregou a si mesmo na cruz pelos nossos pecados. A religiosidade, ela fica esvaziada de Cristo. O cristianismo só tem Cristo. É por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Tal qual Paulo disse, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Portanto, irmãos, se tivermos uma vida muito mais religiosa do que cristã, a nossa visão pode estar comprometida. É por isso que, se houver uma visão míope do que significa cristianismo, certamente haverá um mal terrível sobre as pessoas, que é a religiosidade. Foi isso que Paulo disse aos Efésios, que os via como pessoas acentuadamente religiosas. Martim Lutero perguntou o seguinte: tudo aquilo que você se apega, em que você confia, é seu Deus. Quem é o seu Deus? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar e assim a gente encerra o nosso trabalho nesta manhã. Pai Santo, obrigado por esse tempo de reflexão, de estudo da palavra. Que teus servos sejam abençoados e fortalecidos nesse momento. E que essa palavra nos leve a uma vida cristã piedosa, com sabedoria, com entendimento, com estudo das Escrituras, conhecendo a tua vontade sobre a nossa vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder e as virtudes do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre a igreja aqui presente, sobre todo o povo de Deus em toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.